Max Snipers, não vamos enrolar e vamos direto ao assunto do vídeo, que é a review do capítulo 232 de Tokyo Revengers. Lembrando que eu já trouxe outros vídeos sobre Tokyo Revengers e vai estar aqui no card. Enfim, vamos ao que interessa. Partindo já do último capítulo, da cena do último capítulo, temos ali Mike e Salt frente a frente. Salt logo fala, contente, acredito eu, que finalmente o Mike se moveu, que demorou, mas finalmente ele entrou na luta. Então cortamos para o Takemichi falando o nome do Mike, ele exclamando o nome do Mike. E também temos o Takeyomi, que eu tinha dito no vídeo anterior, que foi estranho que ele, Aka, Benkei, todo mundo ali sumiu, não se preocupando com a Senju, mas finalmente ele reapareceu ali perguntando o que tá acontecendo ali, meio tipo, que merda é essa? E nesse mesmo painel temos Senju, Takeyomi, Kakusho e Takemichi, todos os três ali. E depois de se recuperar, a Senju vira para o Mike, falando para o Mike meter o pé, sair fora, né? Falando para ele sair fora, que o Salt é dela, que o oponente é dela, e para ele sair da frente, para parar de bancar o enxerido. E o Mike apenas olha pra ela com um olhar super frio. Naquele momento a Senju já dá aquela meio recuada assim, já fica meio apreensiva. E depois ele diz pra ela se ela quer morrer. E é nisso que a Senju realmente recua, ela sente aquela aura sombria que o Mike está emitindo assim, tipo, vou matar todo mundo, aquela aura da impulsividade negra. Então ela recua e fala que merda de aura é aquela, o que foi isso que ela acabou de sentir, mostrando preocupação, choque, coisas compreensíveis quando você vê o Mike naquele estado. E assim começa a luta Salt versus Mike. O Salt parte para cima do Mike. Logo os dois começam a lutar. No meio da luta, o Salt começa com aqueles devaneios dele, falando sobre o quanto ele esperava por aquele momento, o quanto ele está feliz com aquele momento, e que aquele ali é o santuário dos dois. Então aquele mesmo pensamento louco do Salt de estar feliz e de estar batalhando contra alguém que o entende, contra alguém forte o suficiente como ele, sobre essas felicidades que ele sente ao batalhar e machucar as pessoas. No meio de toda aquela luta, o Takemichi enfia no meio para os dois, ficando entre o Salt e o Mike ali no meio, como eu já tinha previsto que ele provavelmente faria. E o Salt se questiona do porquê o Takemichi enfiou no meio, porque ele os parou. E o Takemichi diz ao Mike para ele parar de lutar contra o Salt, para ele parar de bater no Salt, porque se ele continuar, o Salt vai acabar morrendo. E é nesse momento que a gente vê o estado real do Salt, ele todo acabado, uma parte do rosto dele tá toda destruída, o que não dava pra ver no meio da luta. Se você olhar rápido assim, parecia que o Salt não estava tão machucado, mas ali naquele real estado dele, ele está bem acabado. Enquanto isso, diferente do Salt, o Mike está perfeito ali, intacto, totalmente perfeitinho, ele praticamente não teve nenhum arranhão. Então a gente já dá pra ver a diferença de força entre os dois, embora o Salt parecesse muito forte, o Mike acabou com ele. E então o Takemichi pede para o Mike parar de lutar, porque se ele continuar naquele caminho, ele vai acabar matando o Salt. E o Mike, dando zero bola para o Takemichi, ignora o Takemichi e se direciona ao Salt ao falar, dizendo que o Salt adora machucar as coisas, adora destruir as coisas, machucar as pessoas, e que o Mike é como ele, que ele também adora destruir as coisas, e é por isso que ele vai destruir o Salt. E também a gente vê ali o Salt falando que ele não está conseguindo mover o seu corpo de tanto apanhar, ele já não sente nada do seu corpo. E como eu tinha dito na minha análise anterior do vídeo de ontem, o autor realmente também fez essa conexão, essa referência à batalha Mike vs Kazutora, com o próprio Takemichi conectando as coisas, fazendo essa comparação entre as lutas, que o Mike tá como aquela vez, tá como naquela luta, não está enxergando nada, só tá querendo machucar aquela pessoa, no caso que seria o Salt, mas naquela vez era o Kazutora. Então todo o contexto da luta lembra muito a luta Mike vs Kazutora no Halloween Sangrento. Então todo esse contexto ali do Takemichi no meio, o Mike daquele jeito, a vítima ali, que no caso seria o Salt, tá tudo muito igual ao Halloween Sangrento, a todos aqueles acontecimentos anteriores.
E o próprio Takemichi faz essa conexão entre as coisas e diz que se continuar naquele caminho, se o Mike continuar, ele vai acabar se tornando um assassino. E novamente, cagando para o Takemichi, o Mike vai até o Takemichi, pega no braço dele, dá um chute no braço do Takemichi, quebrando o braço dele ali, e passa reto pelo Takemichi e vai em direção ao Soult, perguntando para ele como ele vai preferir morrer, do jeito que ele quer morrer, com aquela cara assustadora, porque essa frase se tornou a frase preferida do Mike nesse capítulo. Pergunta às pessoas se elas querem morrer e como elas querem morrer, então ele pergunta ao Soult como ele quer ser morto. E obviamente, Soult ele já todo acabado, vendo a expressão, fala, todo o comportamento do Mike em direção a ele, já sentindo ali que eu vou acabar sendo morto, ele se assusta. E a gente termina, né, a última fala do capítulo é do Takemichi falando pro Mike parar de fazer aquilo, para o Mike não continuar com aquilo. E depois a gente tem um painel todo escuro assim, com os rabiscos, aquele painel meio o que está acontecendo, uma coisa horrível aconteceu, com a frase, com a frase e a legenda dizendo o desespero ecoa. E esse foi o capítulo 232. Agora vamos ao que eu achei do capítulo, vamos à minha análise. E como eu já estava previndo, a luta final dessa guerra realmente vai ser Mike vs Soult, como já estava dizendo já faz algum tempo. Algumas pessoas estavam achando que seria Soult vs Senju, mas eu já estava dizendo que não seria essa luta, que a Senju não ia continuar lutando contra o Soult, e dito e feito, realmente não vai ser ela a acabar com o Soult. O próprio Mike deu aquele chega pra lá pra ela, dizendo pra ela não se intrometer, porque ela não está no mesmo nível que ele e também não está no mesmo nível que o Soult. Então ele já deu aquela ali, fica quieta na sua, não se intromete ou você vai morrer no lugar dele. Então eu já estava prevendo isso, que seria isso acontecer, que seria Soult versus Mike e não Senju versus Mike, ou Senju versus Soult, não seria nenhuma dessas lutas e seria a luta Soult versus Mike, que já estava dando muitas pistas que iria acontecer desde que eles colocaram o Soult num pedestal tão grande para o próprio Mike ir ali, derrubar ele e mostrar que ele é superior a qualquer um, né, nessa obra, que ele é o mais forte, que ele é o invencível Mike. E como eu tinha dito na análise do 231, o autor realmente também fez essa comparação Kazutora com o Soult, Mike naquela situação de querer matar alguém que ele não vai com a cara, com alguém que ele quer destruir. Então o autor também deu aquela referência, conectou as lutas, como eu tinha dito no capítulo 231, na minha análise de ontem, que o autor iria meter isso, que era bem óbvio essa comparação das situações, assim como o Takemichi se enfiar no meio ali e acabar se ferrando. Particularmente eu acho até que o Takemichi apanhou bem pouco, perto do que tanto que ele apanhou no Halloween Sangrento, então aqui ele apanhou bem pouco, só perdeu o braço ali, só isso. Então ele até que apanhou pouco, mas já era previsto que o Takemichi ia enfiar no meio, que ele ia tomar uma surra do Mike e que o Mike não ia parar, que ele ia em direção ao Soult, custasse o que custasse. Independente se ele tivesse que machucar o Takemichi, porque como já vimos, ele tá numa situação bem pior do que ele estava no Halloween Sangrento. Ele está realmente muito mais fundo nessa impulsividade negra dele, nesse instinto assassino que ele tem. Com o painel ali, aquele painel misterioso, desespero se ecoa, aquele painel todo escuro, eu realmente não sei o que pode ter acontecido. Eu não sei se o Mike realmente matou o Soult ou se alguém interferiu ali. Eu não acho que tenha sido o Takemichi, porque como a gente viu, ele estava ali agachado, debilitado. Talvez a própria Senju tenha criado coragem e ido pedir o Mike para apanhar também. Mas não sei, talvez o Mike finalmente consiga se tornar um assassino mesmo, porque nessa linha original a gente sabe que ele já é um assassino, mas nesse estado ali, na linha do tempo, nesse momento, eu acredito que ele ainda não fosse, que ele não tinha matado ninguém, eu acho. Então, eu me pergunto se o autor realmente vai fazer o Mike se tornar um assassino a partir desse ponto, matando o Soult, ou se ele vai arrumar o jeito de alguém impedir o Mike de realmente se tornar um assassino. Talvez o Takemichi, talvez a Senju, ou até a polícia chegue, porque ela sempre chega nesses momentos cruciais, aí todo mundo mete o pé. Então, eu não sei se o autor realmente vai se tornar o Mike o assassino nesse momento, nesse ponto da história, ou se ele vai enrolar, eu tô na dúvida, mas aparentemente vai acontecer alguma coisa no próximo capítulo, talvez
Não sei, uma coisa chocante. A questão aqui agora é, será que Mike vira um assassino? Será que ele vai matar o Salt mesmo? O que vai acontecer? Eu realmente estou na dúvida, não sei exatamente o que pode acontecer. Eu estou meio ali, será que o autor realmente vai tornar o Mike um assassino nesse ponto? Ou se ele vai enrolar um pouco mais? Não sei, a questão é que finalmente tivemos a luta Mike vs Salt. Eu tinha perguntado pra vocês anteriormente se vocês achavam que seria uma luta igualitária ou se o Salt só ia ser espancado pelo Mike. E, né, o Salt só foi espancado pelo Mike mesmo, não teve aquela luta igualitária. Tanto que a gente pode ver pela situação dos dois, o Mike ele todo bem na fita, enquanto o Salt estava todo acabado ali, quase morrendo. Então, realmente, o nível de poder dele está muito diferente um do outro. Como já era esperado, como eu sempre digo, o autor sempre tenta enaltecer o Mike, colocar ainda mais esse título de invencível dele à prova ali, mostrar realmente que ele é invencível. Então, todo personagem fortão que ele coloca, que ninguém consegue vencer, normalmente é o Mike que vai acabar com ele, para aumentar esse peso que o Mike tem de ser o mais forte de Tokyo Revengers, daquele universo, para depois, quando ele for derrotado, que acredito eu será pelo Takemichi, ter aquele peso narrativo, ter aquele peso emocional, ainda mais de finalmente ele estar experimentando a derrota, mesmo que ele tenha encontrado oponentes super fortes, que outras pessoas fortes não tenham conseguido vencer, mas que ele conseguiu tão facilmente. Então eu acredito que o autor sempre enaltece o Mike o máximo que pode, para quando a derrota dele chegar, ter um peso muito grande. Então já era bem previsto que não ia ser a Senju a vencer o Salt, que seria o Mike, que o Mike ia acabar com o Salt desde o começo aqui, desde o ponto que o Salt apareceu. Então isso já foi meio previsto. Agora realmente só saber se realmente o Mike vai se tornar um assassino ou se ele não vai, se alguém vai impedir ele de cometer o assassinato. Não sei se o Takemichi vai criar umas forças que ele vem do nada e vai sair levantando ali, vai agarrar o Mike e falar, você não vai matar ninguém não. Então eis a questão, me responda aí o que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo. Eu tô gostando bastante do rumo da história, agora que o Mike finalmente ficou ativo, afinal é a saga do Mike, é o ponto final da história, e é sobre o Mike, sobre a impulsividade negra, sobre sempre ele tomar caminhos ruins. Então ver o Mike ativo na sua própria história é muito bom, porque abre novas possibilidades, novos caminhos e novas cenas muito boas de luta, porque a gente sabe que quando o Mike tá lutando, vai vir boas cenas. Então é isso, me diga o que vocês estão achando, gostaram desse capítulo? Eu particularmente estou amando esse capítulo, foi um dos que eu mais gostei desde que esse arco começou. Eu espero que o próximo seja ainda mais incrível. Então é isso, me conte tudo isso aí nos comentários. Lembrando que eu já trouxe outros vídeos de Tokyo Revengers, vai estar aqui na playlist. Me siga nas minhas redes sociais, que vai estar aqui na tela. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, comentários, todas essas coisas. Então é isso, nos vemos na análise do capítulo 283. Então, até a próxima, vamos ver se realmente alguém morreu ou não morreu. 穿梭于夜幕